Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos reler o tema de hoje e vamos reler o de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, que trata daquele assunto: o irmão, a irmã e a mãe de Jesus são os que fazem a vontade de seu Pai, ouvindo a palavra de Deus e pondo-a em prática. Então vamos lá, vamos ler Mateus. Estando ele ainda a pregar para a multidão, sua mãe e seus irmãos do lado de fora procuravam falar-lhe. Então alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão ali fora procurando-te. Respondendo a esse que assim falava, disse ele: quem é minha mãe? E quais os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto quem quer que faça a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando o texto fala irmão, mãe e irmã, mãe, irmão e irmã, está se falando de família. Então ele está dizendo, essa é a minha família. Minha família é o que faz a vontade do meu Pai. Só que ali havia uma grande multidão. Uma grande multidão. O próprio texto diz assim: estando ele ainda a pregar para a multidão. Então havia uma grande multidão. E olha o gesto: ele estava pregando para a multidão. E quando dizem a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão querendo falar, ele responde: quem é minha mãe e os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui é minha mãe e meus irmãos. Então vamos ver aqui 3 blocos que é bom a gente ver assim bem visualizado. Nós temos um bloco que era a família de Jesus. Nós temos um bloco que cuidava, que era a mãe, os irmãos e as irmãs de Jesus. Nós temos um outro bloco que era a multidão, e nós temos um outro bloco que são os discípulos de Jesus. Assim, repare que há uma situação, convenhamos, meia complicada para a interpretação. Temos a figura de Jesus coordenando todo o discurso. Nós temos um grupo com uma multidão. Nós temos um grupo que é da família de Jesus e nós temos um grupo dos discípulos. Os 3 grupos estavam presentes. A grande multidão, a família dele particular e os discípulos. E falam para ele que a família dele estava procurando ele. E ele que estava falando para a grande multidão, ele diz que a família dele são os discípulos. Aqui ele exclui então da família dele os seus familiares particulares e a multidão. Não tem como a gente sair disso. A situação fica bem assim, engessada. E o que ele estava falando para essa grande multidão? Aí foi o que nós estávamos estudando na lição passada. Repare que nós estávamos estudando sobre um espírito
que habitava uma casa, ou melhor, possuía uma pessoa, e que esse espírito, pelo exorcismo, foi afastado. Esse espírito ficou vagando, não ficou satisfeito, não conseguiu repouso, não conseguiu tranquilidade, não ficou satisfeito com o seu estado novo, resolveu voltar e viu a casinha arrumada, ornada, tudo certinho. E ele foi, então, chamou 7 piores do que ele e disse: vou voltar para a minha casa. A ideia de posse, né? Você acha que você tem a posse até do subjugado, a posse da pessoa, do obsidiado. Voltarei para a minha casa. E o estado daquela pessoa, do obsidiado, agora vai ser pior do que antes, porque antes tinha um espírito obsessor e agora tem 8, né? Porque ele buscou mais 7. Ora, Jesus diz: assim acontecerá para essa geração má. Então havia também uma geração má. E ele aponta isso, esse caso de obsessão vai acontecer com a geração má. Tá bem. E esse é precisamente o capítulo 12, versículo 45. Capítulo 12, versículo 45. Como começa a lição de hoje? Capítulo 12, versículo 46. Então, está na mesma sequência. É para aquele mesmo público que ele estava falando. E para o mesmo público ele diz assim: estando ainda a pregar para a multidão. Então, qual era o tema que ele estava pregando? Ele estava pregando o tema da obsessão. Da obsessão. E ele diz que a obsessão acontece para aqueles que são maus, porque não pode haver obsessão se a pessoa não der guarida. Ela é tão culpada quanto o obsessor. Por isso que é mal. Tanto que ele diz: isso vai acontecer com essa geração má. Ora, o tema é da obsessão. E parece que Jesus aqui desandou também, porque se ele estava falando com uma multidão, a família dele chegou, a família quis falar com ele, e ele diz assim: quem é minha família? Quem é minha mãe? Os meus irmãos, as minhas irmãs? Esses, apontando para os discípulos, são os que fazem a vontade de Deus. Agora nós temos então aqui um ciclo mais completo. Olha só, nós temos obsessores, nós temos a multidão. Nem todos da multidão são maus, mas então existe também uma geração má. Existe a família dele em particular e existem os discípulos. E os únicos que pertencem à família dele, os únicos que são mães, irmãs e irmãos, são os discípulos. É impossível, por exemplo, quando a gente pega aqui essa ideia, irmão e irmã, quando a gente pega aqui a ideia então de irmão, no sentido geral, é complicado, porque, olhe bem, a família particular dele, que são a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs, não são considerados irmãos dele. A multidão não é considerada irmã. Os obsessores não são considerados irmãos. A geração má não é considerada irmão. Só é considerado irmão se meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus e apontam para os discípulos. Então é que os discípulos fazem a vontade de Deus, como eles fazem a vontade de Deus, ou ouvem a palavra de Deus,
Esses é que são seus irmãos. Isso é uma restrição enorme a uma população. E há um grande número de seres que ele não coloca como irmãos dele. Agora, tem mais ainda que merece cuidado. Jesus estava pregando sobre o exorcismo, sobre a obsessão e sobre como resolver esse problema. Já alguns casos, até que ele chega nesse último caso que nós estudávamos aqui da vez passada, em que o espírito foi afastado, não ficou satisfeito, resolveu retornar, trouxe 7 piores do que ele, e a situação do obsidiado ficou então agora muito pior. E nesse exato momento nós estudávamos esse texto, também não só em Mateus, mas estudávamos esse texto em Lucas. E quando a gente estudava esse texto, o que é surpreendente é que as pessoas ficaram tão admiradas que no meio do povo e sucedeu que, quando ele dizia essas coisas, uma mulher, elevando a voz do meio do povo, lhe disse: felizes o ventre que te guardaram e os seios que te amamentaram. Jesus, porém, disse: mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então ele não está dizendo que mãe não é algo feliz, mas é muito mais feliz praticar a palavra de Deus. E aqui ele volta a dizer: os que praticam a palavra de Deus é a sua verdadeira família. Só que repare que o pessoal lá da multidão estava muito feliz com a mensagem de Jesus. Tanto uma pessoa do meio do povo, da multidão, disse: bem-aventurado. E quando ela falou bem-aventurada a mãe que te carregou no ventre, bem-aventurado os seios que te amamentaram, ou melhor, bem-aventurado deve ser a mãe que te trouxe. Mas ela não está querendo fazer um elogio à mãe, necessariamente. No fundo, ela estava fazendo um elogio a Jesus. O que você está falando, cara? É algo assim tão extraordinário, tão bacana, que eu fico imaginando que bênção que é ser a tua mãe. É isso que ela está dizendo. Logo, ela está fazendo um elogio de alegria, de felicidade. Ela se exaltou, diz o texto, para elogiar Jesus e fazendo como uma imagem: eu te elogio através da tua mãe. Já fico imaginando que bênção que é ser tua mãe por amar, aquela coisa maravilhosa que é você. Jesus não nega, mas ele até explica para ela que muito mais feliz é quem faz a vontade divina. E agora ele está dizendo aqui que os discípulos fazem a vontade divina e que os discípulos são os seus irmãos. E ele já tinha dito: melhor do que ser uma mãe é fazer a vontade de Deus. Ele não está excluindo que ser mãe não é algo bom. Ele apenas está dizendo que muito melhor é fazer a vontade divina. E agora ele está avisando que os seus discípulos fazem a vontade divina e eles são a sua família. Com isso, ele está excluindo a multidão, os obsessores, a geração má, a família dele e a própria mulher da multidão que exaltou ele. Porque ele aponta para os discípulos. São os discípulos que fazem a vontade divina. São esses que são meus irmãos e minhas irmãs. Além do mais, vamos deixar isso aqui em stand-by. Jesus, querendo ou não, tudo que é obsessor, tudo que é geração má,
todos aqueles, se tivesse algum familiar que não gostasse dele, seja lá o que for, e aquela mulher que falou na multidão ali, exaltando o mestre, querendo ou não, eles são irmãos dele. Tá certo? Então, nós não, independente de Jesus dizer, esses são os meus irmãos que fazem a vontade divina, não tem como. Sua mãe, os seus parentes, a multidão, aquela mulher que o exaltou na multidão, os obsessores, a geração má, aqui colocando, os herodianos, colocando aqui os fariseus, colocando aqui os saduceus, colocando aqui os romanos, os políticos romanos, a guarda romana, não importa. Se quiser generalizar, todos são irmãos dele, são nossos irmãos também. Porque ele ensinou na oração, quando veio falar, quando pedimos para orar, para ele nos ensinar a orar, é Pai Nosso que está no céu. Então é Pai dele e Pai Nosso. E ele diz que Deus é tão generoso, é tão bom, que faz a sua chuva derramar sobre os bons e sobre os maus. Mais ainda, faz o sol também brilhar, favorecer os bons e os maus. Ainda diz mais, Deus não faz asepsia de pessoas. Então, a situação aqui, para uma explicação simples, é complicado. Não tem como a gente resolver assim, sem tirar realmente o espírito da letra. Porque se nós ficarmos aqui nesse tipo de estudo, há uma discriminação a uma população imensa que não são seus irmãos, como são. Se fosse pensar em termos de obsessão desse discurso, era ele que parecia que era esse espírito que não tinha repouso, que não estava satisfeito e saiu atacando todo mundo. Até a mulher que elogiou ele não ganhou a bênção de pertencer à sua família. Não foi chamada de mãe, irmã, irmão dele. Então, nós temos que ver aqui com mais atenção. Ao mesmo tempo, ele diz que Deus é o Criador de tudo. Criou todos. E mais ainda, que Deus então não faz asepsia de pessoas, ele não faz distinção. Se ele não faz distinção, se ele dá a chuva para todos, se ele dá o sol para todos, a discriminação não tem lógica. Mas há uma outra passagem, só para complicar um pouquinho mais, que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Isso todas as escrituras falam. Jesus também, o Pai Nosso. E certa vez ele fala para a geração má, dizendo assim: o que vocês pensam que são? São filhos de Deus? Não, em verdade vos digo, mas sois filhos do diabo. Está no Evangelho de João. Então, agora nós caímos aqui numa dicotomia que precisa então ser resolvida, que talvez através dessa dicotomia a gente vai poder resolver aquela situação ali no quadro. Essa situação da multidão, da família dos obsessores, da geração má e excluída, e até da mulher no meio do corpo que o elogia. Mas que negócio é esse? Nós somos filhos de Deus e ao mesmo tempo ele está dizendo que a gente é filho do diabo. Então, se todo mundo é filho de Deus, o diabo não cria ninguém. Nós estamos diante de uma expressão. Filho do diabo é a pessoa diabólica. Filho de Deus é uma pessoa divina. É uma pessoa do bem. Filho de Deus é uma pessoa do bem. Ou então é aqueles criados por Deus, que inclusive o diabo, se ele existiu, ou um espírito mau, ou um espírito diabólico. Então vamos trocar aqui filho do diabo por diabólico.
todo diabólico, todo ser desequilibrado, toda geração má, os obsessores, sei lá que for, todos eles, aqueles que não gostam de Jesus, mesmo sendo seus familiares que o perseguiam, etc., esses são seres diabólicos. Mas não deixam de ser filhos de Deus. Não são filhos de Deus no sentido de seres divinos, equilibrados, mas são filhos de Deus no sentido de pertencer à criação divina. Então Jesus não está falando aqui da criação divina, ele está falando do estado psicológico. O estado psicológico de ser em oposição à vontade divina é que não faz parte da sua família. Os seres em oposição à vontade divina não faz parte da sua família. Faz parte da família cósmica, no sentido que realmente são filhos de Deus, foram seres criados por Deus igual a Ele, o resto é a menor dúvida. Mas em termos de família. Então, agora nós precisamos pegar aqui uma outra característica. Nós temos que entender aqui família, mãe, irmão, irmã, tudo no sentido não mais civil ou cível. Para Jesus, o conceito de família não é um conceito cível ou conceito de criação. Ele está trazendo uma nova característica. Ele está trazendo um conceito espiritual. Porque você está dizendo que a sua família faz a vontade divina, então ele está colocando a ideia de família como a instituição mais importante da vida, mas não a família particular dele. Essa família que faz a vontade divina. Esse que faz a vontade divina que constitui uma família. Mesmo assim, ainda temos muito o que pensar. Porque, vamos lá, como que pode uma pessoa pertencer à família divina e ser mãe? Como uma pessoa pode pertencer à família divina e ser irmã? Como uma pessoa pode pertencer à família divina e ser irmão? O que ela tem que ter? Qual é a característica? Quais as qualidades e as funções que esses personagens têm dentro da família, dessa família que faz a vontade divina? Por exemplo, tirando aqui Maria, a sua família particular, e esse daqui no caso estava excluído, né? Seus irmãos, sua mãe, suas irmãs, a família particular, mas como a família divina, um ser da família divina, ao mesmo tempo, pode ter essas características aqui de mãe, irmã, irmão. O que é isso? Então eu tenho que pensar primeiro assim, como é que uma pessoa pode ser mãe de Jesus? Que benefício que ela pode fazer por ser mãe de Jesus? Vamos pensar nas funções de mãe. Mãe cuida, mãe protege, mãe ampara, mãe alimenta, mãe conforta, mãe ensina. Então, agora nós temos várias qualidades e nós temos que pegar essas qualidades maternais e jogar para a família divina. Uma coisa é um irmão. O irmão é um companheiro seu. O irmão te ajuda. Essa é a ideia da positividade do irmão. O irmão te ajuda. O irmão também te ampara. O irmão também é teu colega. Você pode contar com ele em diversas situações. A gente até costuma dizer quando alguém ajuda outro, fulano é teu irmão.
Agora também a irmã, ela tem uma característica, eu não quero falar agora da função masculina e psicológica, da função masculina e da função feminina, mas no sentido psicológico. Aqui eu não quero dizer de masculinidade pênis, eu não quero dizer de feminilidade vagina. Aqui eu estou querendo dizer da função psicológica, da feminilidade, a função psicológica da masculinidade. Então existe o ser viril, ativo, e existe o ser passivo, neutro. Existem pessoas que agem como irmã, e aí nós temos a característica da própria irmã. A irmã é uma colega, é uma pessoa que traz alegria em casa, né? O irmão chega e encontra a irmã, ela sorri, ela traz para ele alegria, ela traz conforto, ela ajuda ele naquilo que ela está precisando, ela traz meiguice, ela confidencia as coisas do amor, tanto dela quanto dele, e o encoraja, pede para que ele tenha, dá exemplo de bondade, né? Na sua singeleza, nas suas palavras de poesia, no seu olhar de meiguice. Então essas são as características da feminilidade, extremamente importantes, que a gente encontra em muitos masculinos, muitos homens, tá certo? E muitos varões. E tem também aquelas características da atividade, ou da virilidade, né? É o companheirismo, é a defesa, é a proteção que a gente encontra no irmão, que a gente encontra também em muita mulher. Então aqui o problema não é do homem ou da mulher, masculino e feminino, mas são essas características, são essas funções. E isso é muito importante, como também aquela proteção materna, carinhosa, né? De ter o outro como filho dele. Quando você passa, então, ao grupo de Jesus, o grupo que faz a vontade divina, quando você encontra com uma pessoa assim, e você é aceito por ela, e você é aceito também, significa que você passa a fazer parte da família dela, da família espiritual dela. Você encontra todas essas características numa mesma pessoa. O cristão verdadeiro é mãe. O cristão verdadeiro tem aquelas qualidades da atividade masculina e tem aquelas qualidades da docilidade feminina. E aquelas pessoas dessa família, elas vão ser muito mais importantes do que a família particular. Essas pessoas acabam cuidando de você, te amparando, te protegendo, te ajudando moralmente, espiritualmente, emocionalmente, materialmente, muito mais do que família, muito mais do que pessoas que te elogiam na multidão, que gostam de você. E tem muitas pessoas que não fazem parte desta família, dessa intimidade espiritual, e que te elogiam, te acham um intelectual, te acham uma pessoa muito competente, te acham um grande filósofo, um grande pensador, né? Te vê um mestre, etc. Mas não, talvez, fariam o que uma mãe, uma irmã e um irmão faria por você. Então tem pessoas que têm de alta conta, mas não querem sofrer por você. Essa família que faz a vontade divina, ela tem uma característica toda própria, né? Ela sofre contigo, e se você estiver passando alguma dificuldade, ela vai te amparar em tudo aquilo que você precisa. Mais ainda, numa situação que era a situação mesmo do cristianismo, essa família vai te acompanhar até a morte. Olha aquelas mulheres chorosas de Jerusalém que acompanharam Jesus na hora da cruz. Olha a Madalena, não abandonou Jesus, nem até quando ele foi no túmulo, ela foi lá, o máximo que eu posso fazer, então pelo menos é botar essência no corpo dele. Mas apesar da perseguição romana, ela estava ali na cruz.
E mais ainda, se pudesse, ia para a cruz. Mas um irmão desse não entrega o outro irmão. Eles passam a ser mártires também. Era o caso dos mártires do cristianismo mais recente, que faziam tanta parte da família de Jesus, se consideravam tão da família dele, que quando as pessoas mandavam ele denunciar Jesus, de jeito nenhum. Pode me botar na fogueira, como diz Policarpo, né? Com 80 anos seguindo Cristo, ele nasceu no cristianismo, como dizia Policarpo, lá em época. Mas, Esmir, para onde que eu vou, Senhor? Como que eu vou negar Jesus? Ele só me fez bem. Ele é um bem para mim. Então, pode me queimar. É um conceito completamente diferente. Mas quando a gente fica aqui, né? Quando a gente fica aqui desse lado, a gente vê assim, né? Um exemplo assim que eu tenho bastante claro, que o Milton Boechat sempre nos ensinava, era o caso lá do Casal Brasil. Casal Brasil, Dona Holanda Brasil, o seu José Brasil, lá da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Então eles recebiam tudo que é orador do Brasil inteiro. Iam lá fazer palestra em São José do Rio Preto. Aí o que acontece? Quando eles chegavam lá, Dona Yolanda cuidava do orador, né? É o filho dela que chegava. Ela chegava e dizia: você é meu filho na outra reencarnação. E contava até característica lá com a mediunidade dela, que o sujeito foi filho dela na outra vida. E ela até, repare, cuidava, sim, em detalhe. Não só a casa ficava super um brinco, né? Para receber esse orador, ela cuidava da comida, se preocupava sempre em ouvir o que a pessoa gostava para fazer a comidinha no mar da história. Aquela que a pessoa gosta. Ela fazia o prato, como se fosse o filho, a criança, né? Fazia um prato. O quarto era o brinco, a cama esticada, o lençol, né? Botava um copinho d'água, um paninho em cima do copinho, e sentava do lado da cama quando a pessoa ia dormir e fazia a prece para o filho. O que nós estamos vendo aí, né? É lógico, né? O Milton contava ali, seguia, né? E os outros oradores que estão lá, o Felipe Salomão de Franca e outros, sempre contam isso, rindo. Falou assim, em termo mais jocoso, de brincadeira, né? Mas essa ideia. O outro é filho, eu trato com todo cuidado de filho. E não falta nada para a pessoa. E se a pessoa precisar, ela vai cuidar, ama, protege, ampara, quer dizer, é tudo uma característica maternal. E não é a mãe na atual encarnação da pessoa. Mas age muito mais, com muito mais cuidado do que a própria mãe. E aí, quantas pessoas nós encontramos na vida, né? Que são pessoas meigas, que nos consolam uma verdadeira irmã. A gente bota a cabeça no peito, a gente pode chorar, recebe um carinho, um olhar meio de ternura. E essa característica pode vir tanto um pouco masculino como um pouco feminino. Também tem outro que te defende, te presta dinheiro, te ampara, luta contigo, te acompanha no hospital. Vai familiar e faz, ficou lá no hospital com a pessoa, etc. Então, é essa a característica dessa família. Essa família aqui é uma família especial. É uma família tão especial, essa família divina, que é uma nova família, vamos colocar. Nova família. O vínculo é o amor. Nessa família aqui, em particular, o vínculo é um estilo. É
teu irmão, mas você briga com ele, você não se dá com ele, você não visita, você não procura, não se sente bem com ele. Quando está com ele é uma situação, quase sempre você diz assim, só se aproxima de mim para me explorar, para pedir coisa. Né? Tem só aquela irmã que dá trabalho. E aquela mãe que cuida de você, mas não é uma mãe que tem ideal. No fundo ela cuida de você, não estamos desmerecendo esse amor de mãe não, mas ela quer saber onde você está, que ela precisa ter sossego. E se você disser para ela, mãe, fica tranquilo, eu estou aqui nas pregações espirituais, ela não está interessada nisso, ela quer que você cresça, assim, seja profissionalmente uma pessoa rica, bem posicionada, etc. Mas se você diz que está nas coisas divinas, fica tranquilo, acabei de ser preso, em nome de Jesus, esse tipo de mãe não pode, não fica lá nesse nome de Jesus, Senhor. Vou para a cruz por causa de Jesus, quer saber disso. Tanto que Jesus disse que na própria família havia uma entregação louca. Porque com o surgimento do cristianismo, ele vai dizer que mãe vai entregar filha, filha vai entregar mãe, sogra vai entregar sogra, vai entregar nora. Nós já estudamos isso. Porque no fundo é uma família que tem a base no instinto. Não há um ideal de vida. Essa família, ela é muito importante. Essa família instintiva é a célula máquina da sociedade. Ela é que mantém a sociedade até esse nível. Com a chegada de Jesus é que surgiu um outro conceito de família. Agora o fluido que corre, o sangue que corre, a seiva que corre, é a seiva do amor. Eu sou a videira e vós os ramos. É assim que ele fala. Eu sou a videira e vós os ramos. Então há uma árvore genealógica nessa família em que a seiva divina, o óleo divino, aquele óleo lá da parábola das virgens loucas, das virgens prudentes, que as virgens prudentes tinham o óleo do amor e a outra não tinha. Esse óleo divino, essa vibração divina, essa seiva divina, é o fluido novo que circula nessa família. E quando a gente fala, mas isso aí é um sentido filosófico, assim, não é filosófico. Isso aqui é real. Esse fluido é tão vivo. Essa é a tal fonte de água viva. Essa é a tal energia viva. É um sangue vivo. Esse é o sangue. Peguei agora. O sangue da nova e eterna aliança. É um sangue. Tomar e beber. É um sangue novo. É o sangue do amor, da fraternidade, criando a verdadeira irmandade. Isso é um sangue novo. A gente, quando fica só achando que existe isso, porque esse é o material, se eu me importo, eu vejo que eu tenho características do meu sangue, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, vai fazer uma pesquisa de DNA que a gente vê que é da mesma família, né? E esse é um tipo de construção de família que foi muito importante até uma determinada época. Agora Jesus está assinalando ou acenando uma nova família, em que a seiva, o sangue, e ele diz, esse é o meu sangue, é o sangue, é o meu sangue. Então quando ele diz, o meu sangue, é o mesmo sangue que corre nos discípulos que fazem a vontade do Pai. É o mesmo sangue que corre nessa família, nessa nova família. É o meu sangue. São verdadeiros, tem o mesmo fluido. O sangue que corre de amor é o mesmo que corre em Jesus, em Pedro Paulo, em Francisco de Assis, em Chico Xavier, em Anchieta, em Pedro, em Paulo, ao ponto de ser o tal forma, o mesmo sangue que é uma identidade, uma irmandade tão grande que a pessoa diz, como Paulo, já não sou eu mais que vivo, é ele, é o Cristo que vive em mim. Então agora eu vivo da energia dele, desse sangue dele, dessa seiva dele. Estou ligado a ele como o ramo está ligado na videira.
essa nova família, ela traz características tais e que se multiplica. Daí dizer Jesus, você vai ganhar 100 vezes mais que um cristão verdadeiro. Quantas mães ele tem? Quantas irmãs? Quantos irmãos? E aonde que eles estão? Em todo lugar. Estão aqui. Não precisam nem se conhecer fisicamente. Estão aqui, estão na Europa, estão na África, estão na Ásia, estão desencarnados. Certo? E continua com essa mesma, porque é um sangue que não depende de encarnação. Uma seiva que é o amor, pode estar aqui encarnado ou desencarnado, continua te amparando, cuidando. Né? Vamos pensar assim num Dr. Bezerra de Menezes. Quando a pessoa não tinha um cristão, ele deu um abraço. Ele não tinha um cristão, a pessoa estava precisando de emprego. Ele deu um abraço, em nome de Maria, que eu tenho, eu te dou. Pronto, aqui é a maternidade. Essa é a maternidade. É mãe. Então o doutor Bezerra é nossa mãe, é nosso irmão, é nossa irmã. Ele tem características de mulher, de poesia, de velhice, tem características também masculinas, de firmeza, de atividade, de até se precisar ralhar com a gente. Certo? Falar firme, dizer não. No mesmo tempo tem outra característica também de mãe, de docilidade, de velhice, de nos proteger e nos botar no colo. Então, essa nova família, ela tem que depender de estar encarnada ou desencarnada, só que ela traz então um fluido novo que alimenta ela, que é o amor. Então, no fundo, Jesus não está atacando nenhum desses outros. Jesus não está falando mal no sentido de que a multidão não faz parte dessa família. Não faz mesmo. A multidão estava ali querendo cura. A multidão estava ali querendo ouvir palavras boas de Jesus, mas não faz parte dessa família. Não morreria com Jesus, não se entregaria a Jesus, não agiria com esse tipo de irmandade. Mas, aquela mulher que elogiou ele pode ter o Jesus em alta conta como mestre. Apenas. Jesus não nega, elogia, mas não é aquilo. Agora, esses daqui, então, na parte negativa, esses não entram mesmo. A geração má, esses não fazem mesmo parte dessa família, são do contra. Se eles puderem, eles até tentam matar todo mundo, mas de Jesus não adianta nada, porque só vão conseguir matar o povo. E essa família não depende de povo. Ela é alimentada com outro tipo de sangue, de vibração, com amor. E os obsessores também, na mesma parte. Reparem, então, Jesus não está sendo cruel com as pessoas. Nós é que precisamos reinterpretar as palavras de Jesus. Ele não está dizendo que esses outros não são irmãos dele. Ou até mesmo que podia ser mãe, no sentido daqui da vida, ou irmã e irmão aqui no sentido da vida. Ele não está negando isso, ele está querendo falar dessa família. A família que tinha os discípulos como modelo, Agora, se de qualquer lugar aparecer alguém que tenha essa característica, mesmo não conhecendo Jesus, é dessa família. E o caso clássico é quando os discípulos se aproximaram dele e falaram assim: tem gente aí que está curando, tá certo? Está usando o teu nome e não faz parte do nosso grupo. E Jesus, mas vocês estão praticando o bem, fazem parte do nosso grupo. Como é que pode ser um praticante do bem? Como pode curar se não faz parte do meu grupo? Então você não precisa. Aqui esse grupo, ele não é essa família, ela não é constituída por religião. O sujeito pode ter a religião a mais diversificada,
pode ter a raça, pode ser da raça mais diversificada, pode ter a idade mais diversificada, o colorido sexual mais diversificado. O importante é essa característica do amor. Quando há amor, pertence a essa família. O amor, aqui em alto grau, é o ágape lá para os gregos, é o amor desinteressado. O amor que só sente satisfação na força. O amor que tem a maior alegria em doar-se. Chega a dizer Francisco de Assis, que é um participante dessa família. É dando que se recebe. É amando que se amar, não é o contrário, não. Aqui não é exigido que ninguém te ame. Mas quando você ama, já faz parte dessa família. É automático. Então ela não tem nenhum vínculo externo, não há nada nessa família que possa discriminar e não ser um impedimento para que a pessoa faça parte da família. A única coisa que exige é que ela tenha sempre do amor. E quando ela tem, é uma coisa completamente nova, diferente. O caso clássico é que há uma corrente franciscana que diz o seguinte: nós temos 3 ordens de São Francisco, mas agora há uma corrente que fala de uma 4ª ordem. Mas essa 4ª ordem não foi criada por São Francisco, ou foi criada por São Francisco, mas já nessa visão de não estar aqui nos fatos históricos, e sim no fato tão verdadeiro, mais verdadeiro ainda, que é o espiritual. Qual foram as ordens criadas por Francisco? A ordem dos frades menores, a ordem dos frades masculinos, que entraram com a ordem. Até o período de São Francisco tinham mais de 5.000 frades. Havia as clarissas, que são as irmãs menores, as clarissas. Então essa foi a segunda ordem criada. A primeira foi a masculina. Começou por São Bernardo, depois Pedro Catânio, depois Frei Egídio e assim foi. Ele constituiu 12 irmãos que eu pedi ao Papa autorização para ter a sua ordem. Depois, em harmonia com o bispo Guido II, sabendo que Clara queria ser seguidora dele, num pacto chamado de Mil de Ramos, com o assentimento do bispo Guido II, e juntamente com a proteção dos frades, que foram na calada da noite apanhá-la na sua casa no centro da cidade de Assis, para que, descendo as montanhas lá embaixo, na Porciúncula, ela se encontrasse com Francisco fizesse a tonsura, ou cortasse o cabelo dela, ela ganhasse um novo hábito, o hábito franciscano, o hábito da simplicidade da pobreza, tocando pela roupa fina, que ela era rica, de família rica. E, ao mesmo tempo, já veio macunar o melhor, já o plano arquitetado com a autoridade religiosa, ela foi levada para um mosteiro de mulheres beneditinas. Quando os irmãos chegaram, tentando tirá-la de lá, fizeram com a autorização da igreja e com a determinação dela, ela foi para um outro mosteiro feminino, onde ela teve mais, beneditino também, que ela teve mais proteção, até que a igreja de São Damião, que Francisco reconstruiu, foi adaptada como mosteiro para ela ir para lá. Depois veio Santa Inês, que é irmã dela, e assim vieram outros parentes, primos, depois mais tarde até a mãe dela, que ficou viúva, tudo aí formaram ali, moravam, chegou um pouco de morar 50 clarissas. Essa é a segunda ordem, a ordem das mulheres, as irmãs menores. Depois, Francisco, ele percebeu que havia pessoas que estavam casadas. E o casamento é uma bênção. Eu disse que mesmo aqui essa família, no sentido instintivo, ela é a base de sustentação da sociedade, até vir Jesus com esse novo conceito de família, não mais baseado no sangue, mas baseado na vibração do amor. Então,
ele percebeu que esta família, pessoas casadas, queriam também ser seguidores dele. Ele vai constituir a terceira ordem. É a terceira ordem de pessoas que não vão para mosteiro, não vão para convento, mas vão viver em casa, marido e mulher, guardando todo o carinho do matrimônio, mas vivendo em casa os princípios da fraternidade franciscana. Essa é a terceira ordem, muito conhecida, né? A terceira ordem de São Francisco. Essa terceira ordem que hoje, inclusive, é muito milionária. Tem muitas propriedades aí do mundo afora. Mas, voltando, isso não é necessário, mas é bom a gente ficar atento. Então, essa foi a terceira ordem de São Francisco. Agora, há uma corrente que diz assim, que existem muitas pessoas do mundo afora que não fazem parte da ordem dos frades, nem das freiras, nem dessa terceira ordem, que não são necessariamente católicos, certo? Que não são necessariamente estudiosos das coisas do cristianismo, mas guardam o mesmo princípio do franciscanismo, formando uma quarta ordem, uma família que independe de qualquer barreira. Não precisa se ler o mesmo livro, não se precisa frequentar a mesma igreja, não precisa ter a mesma religião, não precisa, mas só precisa ter aquele princípio de pobreza, castidade e obediência, como Francisco escreveu. E aí a gente olha, por exemplo, o Dalai Lama, a cara de Francisco, sem ser um franciscano. A gente olha Mahatma Gandhi, a cara de Francisco. A gente vê Chico Xavier, a cara de Francisco. Inclusive, os seus trabalhos de caridade, as visitas aos pobres necessitados, estavam sob a proteção de Francisco de Assis. E ele nem era católico. Todo Francisco. Todo ligado a Francisco. Assim, então, surge esse novo conceito. Cada vez o homem está abrindo mais. Antes, uma ordem só para homem. Então, é que você tem que ser masculino, tem que ter pênis para fazer parte dessa ordem. Depois, a ordem das clarisses. Você tem que ter vagina para fazer a ordem dessa situação. São limitações. Depois, a outra, você tem que estar casado, constituído em família, para fazer parte dessa ordem. Por exemplo, um que fazia parte da terceira ordem era Dante Alighieri. Um que fazia parte da terceira ordem era São Luís, rei Luís de França. Agora, já se tem outro, mas todos esses católicos, que era uma época. Agora nós estamos numa outra época, já com uma nova visão. Agora já não se tem mais a barreira da religião, não tem mais a barreira da nacionalidade, não tem nada. A barreira, a única predisposição é viver o espírito franciscano. Quem vive o espírito franciscano faz parte dessa quarta ordem. Tudo bem. Em síntese, esse aqui é o conceito dessa nova família baseada no amor. Então, no fundo, Jesus não estava discriminando os outros, mas estava dizendo que determinadas oposições de instinto, oposições que a pessoa pode ter só de interesse. Eu procuro Jesus, eu procuro aquela religião, eu procuro aquele pastor, eu procuro aquele médico, que ele vai me curar, vai me trazer mensagem, vai me dar alguma coisa. Mas quase sempre as pessoas vão na religião, não por amor, mas com o benefício que eu ganho. Né? Eu vou ganhar paz, eu vou ganhar tranquilidade, eu vou ganhar saúde. Repare que é completamente diferente. Jesus, ele não veio para cá para ganhar paz. Ele já sabia que ia ganhar a cruz. A gente veio para a religião para ganhar paz, ou ganhar algum benefício, alguma facilidade. Então esses não fazem parte daquela família. Porque no fundo eles querem receber, não querem dar. Quando dá, é muito pouco. Quando dá, quase sempre num jogo, num negócio. Eu estou dando ali para poder ganhar ali algum outro benefício, para ter a proteção espiritual. Aí eu gosto daquele pobre que eu estou dizendo vai me pagar. Agora, existem aqueles outros que são destruidores, que eles fazem questão de não só perseguir a multidão, mas perseguir todos esses enviados do alto, todos que fazem parte dessa família.
São essa geração má, que disse Jesus, que pode estar encarnada ou desencarnada. Quando está desencarnada são os obsessores, quando está encarnada é geração má. Ou no fundo tudo é geração má, porque não importa se você está aqui no corpo ou fora do corpo, mas está numa vibração diabólica. No fundo você venera Mamon, os interesses do mundo, e luta contra as forças espirituais, porque elas te incomodam. Ou melhor, como diz o próprio obsessor, quando ele saiu dali do domínio daquela mulher, saiu através do exorcismo, né? Não encontro repouso, não encontro tranquilidade. Quero voltar para minha casa, quero voltar para aquele domínio, para aquela obsessão. Então são esses assim que acham que o outro é propriedade dele e que ele quer usar o outro para o seu interesse. São esses que são a geração má. Esses realmente estão muito longe ainda dessa família. Já tem outros que estão querendo de alguma forma se aproximar, mesmo se aproximar por interesse. Já tem outros que admiram, já acham que a pessoa é mestre, que a outra é muito capacitada, que é um poeta, que é um grande santo, etc. Mas ainda não quer se doar ao ponto de se integrar nessa família. É essa família que é coisa nova e especial. Então, longe de pensar que Jesus estava discriminando alguém, ele só estava mostrando e querendo abrir a nossa mente, dizendo que entre aquilo que nós temos por família existe uma outra, e que muitos daquela família sua podem pertencer àquela outra, a família nova. Por exemplo, a sua mãe era da família particular dele e era uma integrante verdadeira dessa família espiritual. Tanto que ela ganha o título de Mãe Universal da Cristandade. E o Cristo faz uma doação dela para todos nós, sem deixar dela ser mãe dele. Tá certo? Porque ele faz, através de João na cruz, uma doação dela para todos nós. Por exemplo, da família dele, nós temos Tiago. Né? Tiago foi o primeiro diretor da Casa do Caminho. O primeiro organizador da Casa do Caminho. Junto com Pedro e com João. Depois ele vai ficar na direção direta da casa. Por enquanto que João vai para a Ásia, Pedro vai para Roma, ele vai ficar cuidando da Casa do Caminho. Com a desencarnação dele, apedrejado, ele não mudou de Cristo, ele não renunciou Cristo, foi apedrejado e jogado lá do alto dos muros de Jerusalém para o lado de fora. Entra Simeão para a família, para cuidar da Casa do Caminho. Aquele Simeão foi um dos povos, um daqueles que Jesus apareceu, daqueles 12 discípulos na estrada de Emaús. E Simeão vai ficar cuidando da Casa do Caminho. O outro irmão dele, Judas Tadeu, né? Protetor do glorioso do Flamengo, que ontem a proteção de São Judas foi para frente. Então, olha que interessante, São Judas Tadeu, irmão de Tiago, irmão de Jesus, né? Chegou a escrever uma carta belíssima sobre a queda espiritual. É um dos livros, um dos 27 livros do Novo Testamento. São Judas Tadeu. Então, no fundo, ele não está excluindo ninguém. Até mesmo aquela mulher que o exaltou, pode ser que ela também tenha características para entrar para essa família. Por exemplo, uma pessoa que fazia parte da multidão e que era discípula dele, era Madalena. A Salomé, irmã de Tiago, mãe de Tiago, mãe de João, o evangelista, e de Tiago, irmão de João. Né? Zebedeu, que ficou trabalhando para ajudar financeiramente a comitiva do mestre. E assim, nós temos um grupo de pessoas, né? Maria, a irmã de Maria, que estava em pé do lado da cruz, junto com as outras mulheres, que vão preparar essências para cuidar de Jesus. Né? Tinha Jesus. Então, aquilo ele não está discriminando. Leiam atentamente. Existe um grupo que é negativo. Existe um grupo que só quer buscar o seu interesse por enquanto. Existem uns que já admiram, mas não querem participar. Já existem outros que são só da família terrena. Mas existe muita gente, mesmo da família terrena, que faz parte dessa família divina. Então, fazer parte da família divina
nada impede se é teu parente daqui nessa encarnação ou não, se foi parente em outra vida ou não, se é da tua religião ou não, se é da tua raça ou não. Só precisa ter uma característica: essa seiva do amor. Esse é um novo conceito de família. Sendo assim, ele diz para os seus discípulos: cuidado. Olha Jesus como ser maternal. Olha Jesus também como ser ativo. Olha Jesus também como ser meio, em docilidade. Vamos lá. Ele chega para Pedro e para João, já sentia que estava se aproximando a hora ele viver a mensagem da cruz, fazer a sua despedida da presença, assim, em termos de observação da nossa parte para com ele. Chega para João e Pedro e diz: olha, entre em Jerusalém, lá nós vamos comemorar a Páscoa. Era a tradição a Páscoa ser comemorada em Jerusalém. Mas eu serei o Cordeiro Pascal. A Páscoa, que se come no sábado, eu serei esse Cordeiro. Mas não dá para esperar o sábado. Você precisa na sexta. Então nós vamos adiantar a Páscoa para quinta-feira. Foi a concessão que ele fez. Né? Nós vamos comemorar a Páscoa antes. Vai preparar. Tudo cuidado. Olha, você chegou lá, entrando lá em Jerusalém, vocês vão ver um homem carregando um cântaro d'água. Se aproxima desse homem e diz assim: aonde está o teu Senhor? Porque o meu mestre me viu. Era um homem que carregava um cântaro d'água. Pois vem, beleza. Chegou lá e encontrou esse Senhor. E Jesus disse: quando você encontrar esse Senhor, você pergunta para ele: cadê o local e as coisas necessárias para que ele, Jesus, juntamente com os seus, venha celebrar a Páscoa? O homem então mostrou um cenário bacana, arrumado com fardas, almofadões e com tudo necessário para que a Páscoa acontecesse. Tudo necessário, vai precisar de água, vai precisar de vinho, vai precisar de ervas, as ervas amargas, vai precisar de molho, vai precisar do cordeiro. E ele fala para os apóstolos: então vão lá e preparem tudo, arrumem tudo. Então Pedro e João, juntamente com os servos desse homem, prepararam e cuidaram disso. E eles foram para lá. E já sabia que essa hora se aproximava. E Jesus tinha dito que ele seria preso e iria para a cruz. Pedro até disse: Senhor, não vamos então para Jerusalém. Eu gosto tanto de você, que eu não quero que você passe por isso, negócio de morte. Vou ficar por aqui mesmo. Mas aí Pedro já estava querendo voltar mais para uma família, para uma amizade humana. Quase ser esse Jesus é só meu, fica só para mim, e não vai fazer aquilo que você tem que fazer, ir para o sacrifício com a humanidade. Aí Jesus o repreende: ó Pedro, não fale assim, Pedro. Vai atrás de mim, me obedeça, eu sei o que eu faço. Então Jesus falou, ao mesmo tempo com firmeza, ele foi o irmão, o filho dele: vai atrás de mim, eu sou mais experiente que você. Vai atrás de mim, me obedeça. Eu sei o que eu estou fazendo. E assim deve terminar, já sabendo o que ele mesmo falou, que fala as Escrituras. As Escrituras dizem que você será crucificado, as Escrituras falam que o Cristo será crucificado, as Escrituras falam que o Cristo irá sofrer muito, que o Cristo será morto. Então, sabendo assim, e aí ele fala que essas são as condições para a implantação do reino de Deus. Então eles também estavam atentos. Então, bom, Jesus vai passar por esse sofrimento todo, nós não queríamos que ele passasse por esse sofrimento todo, mas o reino de Deus vai ser implantado. E ainda com alguns pensamentos ainda humanos, né, do reino de Deus, com forma humana, com vitórias, conquistas, etc. Foi assim então que Jesus chega lá no cenáculo para comemorar a Páscoa. E eles estavam em grande discussão. Qual era a discussão?
Se o reino de Deus fosse implantado, quem estaria na liderança? Quem era o maior de todos? Quem vai comandar o negócio? Ainda mais se ele crucificado foi embora, né? E eles não conseguiram entender o conceito de ressurreição. Apesar de Jesus falar que eu ficava meia vaga, aliás, pergunta inclusive para Jesus. Jesus disse: para onde eu vou, agora não poderia ir agora. Mas então para onde tu vai, Senhor? Mas eu vou preparar um lugar. Quer dizer, eles ainda não tinham a real compreensão. Mas eles estavam discutindo lá. Isso o ser humano sabe. Quem é o maior? Aí Jesus agiu como uma mãe. Pegou o avental, né? Botou o avental, botou a bacia, lavou o pé de todos eles, beijou os apóstolos. Quando Pedro até foi contra: você não vai me lavar, se eu não te lavar, você não faz parte de mim, então me lava todo. Porque aqui o lavar, mais do que lavar fisicamente, é espiritualmente, para você fazer parte realmente dessa família. Jesus então começa a dizer: olha, está chegando a hora. Como eu queria ardentemente comer essa parte com vocês. Eu queria comer, olha a amizade, olha a irmandade, olha a fraternidade. Eu queria comer com vocês. Pegou o pão, dividiu. Pegou o vinho, dividiu com eles. E disse: um de vocês terá que fazer a minha entrega. Um de vocês irá me entregar. Eles então começam a discutir: serei eu, Senhor, serei eu. Aí Pedro pergunta ao evangelista: você que está com a cabeça aí no colo dele, pergunta aí para ele quem é que vai fazer esse trabalho. Jesus não foi carinhoso, falou assim: olha, aquele que botou um pão molhadinho no molho, botou lá no molho do cordeiro, o pão fica gostosinho, deu para Judas, vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. Judas foi, e ninguém pediu. Pedro sabia, João sabia que ele pediu. Jesus ficou, tomou vinho com eles, cantou com eles e chamou eles para orar. E mais, Jesus falou da missão que eles iam ter no mundo e orou para Deus para que eles fossem protegidos da missão que ele ia ter no mundo. Aí Jesus foi para o Getsemane, chamou eles para orar, e aí depois a gente já sabe o fenômeno da morte. Ora, no entanto, repare aí essa ideia de família, né? A ideia de família. E quem estava ali naquela família? Parentes dele. Maria. Quem estava ali naquela família? Tiago, irmão dele. Judas, irmão dele. Simeão, irmão dele. Faziam parte do discipulado de Cristo. Então repare que no fundo, ele está apresentando esse novo conceito de família agora. Dizendo então que há dois tipos de família. Uma fundamental, para a gente concluir, uma fundamental que levou a humanidade até agora e que continua sendo célula importante da sociedade. E a primeira e a mais importante célula da sociedade. E ninguém entra no mundo sem ser pela família. Sem ser pela família. Então, essa é a família. Agora Jesus vem apresentar um novo conceito de família. A partir de agora nós vamos ter uma outra, muito mais infinitamente mais importante da outra. Da vez mais, se um dia acabar a família humana, essa vai persistir. Porque eu ficarei convosco até o fim dos tempos. No fim dos tempos, essa família humana não terá mais. Mas a família do amor, a nova família, a família divina, vai persistir. Então, quando ele diz que nós vamos ter multiplicado mães, irmãos, quando entramos nessa família, aonde vai um cristão e ele encontra um outro verdadeiramente cristão, ele está diante de uma mãe, de uma irmã e do irmão, que vão fazer coisas para ele que só essa nova família pode conceituar e que aquela outra família humana nem faria. Esse irmão cristão faz para você algo que teu irmão humano nunca faria. Que a tua irmã humana nunca faria, nem tua mãe faria. Então, por isso que ele está dizendo que é um novo conceito de família.
que pode ser, nada impede que desses da tua família faça parte dela. Nada impede. Mas não é porque é da tua família humana que ele vai ter algo especial. Não tem algo especial. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs são os que fazem parte dessa família. Os outros ainda estão chegando, mas ainda não fazem parte. Não corre na veia deles o novo sangue, o sangue da aliança, que é o amor, aonde o Cristo é a videira e nós somos os ramos, ligados numa única árvore genealógica, ou como diz Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 12, formando um só corpo em que Cristo é a cabeça. Muita paz.